Tipo assim, se alguém cavar um buraco no chão que não bate nem na altura do peito, sei lá, 1,25 m de profundidade, a intuição diz que é um espaço inofensivo, né? Uhum, totalmente. A gente acha que dá pra pular fora a qualquer momento. Exato. Mas olha, a física diz algo completamente diferente. A gravidade e a umidade, elas podem transformar as paredes desse buraco raso numa armadilha de 1,5 tonelada em frações de segundo. É assustador, pra dizer o mínimo. Pois é. Então, bem-vindos e bem-vindas à nossa imersão analítica de hoje. Para quem observa um canteiro de obras do lado de fora dos tapumes, a impressão inicial é de um caos incontrolável, né? Poeira, barulho de metal, caminhões manobrando naqueles espaços absurdos. Sim, parece que não tem regra nenhuma ali. Mas debaixo disso tudo existe uma teia invisível, super minuciosa, de regras ditando cada milímetro do que acontece lá dentro. E hoje, a gente vai olhar para as partituras dessa coreografia. Bom, o material que fundamenta a nossa análise hoje é um documento técnico e, assim, fascinante. É uma revisão detalhada que foi feita pelo professor Everton Andrade, focada nas atualizações de 2026 da NR18. A famosa NR18. Isso. Para quem não é muito familiarizado com essa sopa de letrinhas da engenharia, a NR18 é a norma regulamentadora do Brasil que rege a segurança e saúde no trabalho na indústria da construção. Certo. E a gente não está falando de diretrizes teóricas, sabe? Aquelas coisas que ficam bonitas só no papel. São manuais de sobrevivência, escritos a partir do histórico de acidentes mesmo. Projetados literalmente para manter as pessoas vivas, né? Exatamente. O foco é a preservação da vida. E a nossa missão aqui não é ficar lendo um gabarito de prova para técnicos de segurança. A intenção é decodificar essa folha de avaliação técnica e transformar isso num mapa sobre como a inteligência humana lida com a hostilidade do ambiente. É entender como a engenharia doma a gravidade, a estabilidade da terra, a força bruta das máquinas. E principalmente o próprio comportamento humano, né? Porque assim, antes mesmo da primeira máquina ligar, a segurança já precisa estar mapeada. O planejamento sempre existiu, mas a forma de fazer isso sofreu uma mudança drástica na norma. Sim, sofreu. A construção civil operou por muito tempo sob o guarda-chuva de um documento chamado PCMAT, que era o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho. Tá. E qual era o problema desse formato antigo? O problema histórico desse documento era a rigidez. Ele era, assim, muito engessado. A empresa elaborava um calhamaço de papel antes da obra começar, descrevia os riscos e pronto. Guardava na gaveta, né? Exato, ia direto para a gaveta no escritório do engenheiro. O canteiro acontecia do lado de fora, a realidade mudava todo santo dia e o documento continuava ali, o mesmo. Nossa, não faz sentido. É o equivalente a você imprimir um mapa de papel para uma longa viagem de carro, né? Perfeita analogia. O mapa tá ali no porta-luvas, mostra o destino final. Mas, tipo, se uma ponte cair no meio do caminho ou uma rota for bloqueada, aquele papel não se adapta. Ele não serve para absolutamente nada diante de um imprevisto. Pois é. A norma atual percebeu isso e aposentou esse formato antigo. Agora a exigência é a implementação do PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. O GPS dinâmico, então. Exatamente, o GPS. Num canteiro, a topografia muda diariamente. Uma obra é um organismo em mutação violenta. No primeiro mês, o risco primário é o soterramento, lá na escavação da fundação. 8 meses depois, o buraco nem existe mais. O foco passa a ser o risco de queda na fase de acabamento. Com pessoas instalando janelas lá no 10º andar. Isso. O PGR entra justamente para forçar a engenharia a recalcular os riscos em tempo real. E a regra de ouro, que inclusive é muito cobrada na avaliação do professor Everton, é que o PGR deve ser obrigatoriamente dinâmico. Dinâmico e com responsáveis claros. Certo. Sim, ele exige um cronograma rígido, medidas de prevenção atualizadas e, vitalmente, a indicação nominal de quem é o responsável por cada fase. Tá, mas a norma também reconhece que as obras operam em escalas diferentes, né? Porque construir um arranha-céu não é o mesmo que levantar um pequeno galpão comercial.
A avaliação que a gente está lendo aponta uma flexibilização para obras menores. Sim, o rigor da lei se ajusta ao tamanho do perigo. Em obras com até 7 metros de altura e com o limite máximo de 10 trabalhadores, a burocracia é bem aliviada. Como funciona na prática? Nesses cenários menores, um profissional qualificado em segurança do trabalho pode elaborar o PGR. Não exige a assinatura de um engenheiro ou toda aquela estrutura documental gigantesca de uma mega construtora. Entendi. Mas a implementação de tudo isso não recai só sobre os ombros desse profissional solitário, né? De jeito nenhum. Porque assim, o planejamento é simplificado, mas a avaliação técnica frisa muito que a responsabilidade de garantir que o documento saia da teoria é e sempre vai ser da organização, da empresa que é dona da obra. Exatamente. O profissional traça a rota segura, mas quem é obrigado a manter o carro na pista é a construtora. A lei é claríssima nisso. E seguindo essa lógica do planejamento em tempo real, os riscos começam a se manifestar no momento em que a obra rasga o chão. Quando as atividades descem para o nível do solo ou para debaixo dele, a física se torna brutalmente imperdoável. Muito. É aí que a coisa fica séria. O documento entra nas regras para fundações e escavações. E, tem um ponto muito específico ali sobre os famosos tubulões. Ah, os tubulões! E só para contextualizar quem nos ouve agora, um tubulão é basicamente um poço cilíndrico, super profundo, cavado na terra para concretar a base do prédio, né? E a norma de 2026 bate o martelo e proíbe definitivamente uma técnica antiga, a execução de fundações por meio de tubulão de ar comprimido. Isso, a técnica da pressão hiperbárica. Historicamente, quando a escavação atingia o lençol freático, a água invadia o buraco todo. Inundava tudo, claro. Aí a solução da engenharia, no passado, era selar esse cilindro e injetar ar comprimido lá dentro. A pressão do ar literalmente empurrava a água para fora, permitindo que o trabalhador continuasse cavando a seco, lá no fundo. O que, se a gente pensar bem, fisicamente é submeter um ser humano às mesmas condições de um mergulhador em águas super profundas, né? Perfeito. Só que, debaixo da terra, no escuro e cercado por lama e concreto. É um pesadelo. E o impacto biológico disso é devastador. O ar superpressurizado força o nitrogênio a se dissolver no sangue do trabalhador. Nossa. Se a descompressão na saída não for calculada assim milimetricamente, esse nitrogênio vira bolhas dentro das veias da pessoa. Isso causa a famosa doença descompressiva. Já ouvi falar, mas os efeitos são graves, né? Muito graves. Estamos falando de dores excruciantes, paralisia e até a necrose silenciosa dos ossos. Banir os tubulões de ar comprimido foi, na verdade, retirar um cenário de filme de terror industrial da rotina da construção civil brasileira. Foi uma decisão de preservar a vida, sem dúvida. E mesmo para os tubulões que ainda são permitidos, sabe aqueles escavados manualmente sem essa pressão artificial, a regra ainda impõe uma trava rígida. Sim, a profundidade máxima. Isso, a profundidade máxima de 15 metros. Isso evita o acúmulo crônico de gases tóxicos naturais lá do subsolo e cria uma margem mínima para que um resgate seja factível se alguém desmaiar lá embaixo. Exato. Imagina tentar tirar alguém desmaiado de um buraco de 30 metros à mão. É impossível. Pois é. Mas, voltando um pouquinho para a superfície, tem um detalhe na avaliação sobre as valas comuns que me deixou chocado. A norma exige proteções muito severas para qualquer escavação com mais de 1,25 m de profundidade. Sim, 1,25 m. Já exige a liberação de um profissional legalmente habilitado, o escoramento das paredes de terra e a instalação obrigatória de escadas ou rampas para fuga rápida. Mas olha, sendo advogado do diabo aqui, 1,25 m não parece um excesso de burocracia, sabe? É um buraco muito raso. Nem bate no meu peito direito. Parece, né? Mas é aí que a gente se engana. A intuição visual humana não foi calibrada para entender a densidade real da Terra. 1 metro cúbico de terra úmida passa facilmente de 1,5 toneladas. Espera aí. 1,5 toneladas. Isso é literalmente o peso de um carro popular inteiro. Exatamente isso. E a pior parte é a dinâmica da queda.
Quando uma parede de vala cede, a terra não cai como se fossem bloquinhos soltos de Lego, sabe? Ela age como um fluido pesado no momento exato do desmoronamento. E no segundo seguinte em que ela se acomoda no fundo do buraco, em volta do trabalhador, ela trava como se fosse cimento de secagem rápida. A pressão ali funciona como um torno de bancada mecânico. Nossa! Então, se um trabalhador estiver de pé nessa vala de 1,25 m e a lateral desabar, a terra trava ele da cintura para baixo e a pessoa fica presa. Fica, mas é muito pior que presa. O peso esmaga a musculatura das pernas contra os ossos. O sangue simplesmente para de circular na região. O estrago já começa na mesma hora? Em minutos. A chamada síndrome de esmagamento começa rapidinho. O tecido muscular que foi destruído começa a liberar toxinas num sangue que está ali estagnado. E quando o resgate chega? Aí mora um perigo enorme. Mesmo que o peito e a cabeça do trabalhador estejam ao ar livre, perfeitamente visíveis, e a pessoa esteja conversando e respirando, o risco é depois. Como assim? Quando o resgate finalmente retira a terra e a pressão nas pernas é aliviada, aquele sangue tóxico, cheio de potássio e toxinas, volta a circular de uma vez só. Vai direto para os rins e para o coração. O choque no sistema pode ser letal ali mesmo, no momento em que ele é solto. Gente, isso é aterrorizante. Uma rampa de fuga a cada poucos metros, ou um sistema de escoramento ali com pranchas de madeira, não é só papelada para o engenheiro preencher. É a barreira física que impede que a lateral de um buraco super banal se transforme num compactador de lixo ao redor das pernas de alguém. Exato. Deixar a escavação sem escoramento é basicamente apostar na sorte contra a gravidade. A física não negocia. Com certeza. E quando a fundação termina e a obra finalmente sobe para a superfície, a gravidade só arranja coisas maiores para tentar jogar contra as pessoas, né? E é aí que a gente entra na interação com o maquinário pesado. O cenário muda totalmente, mas os riscos continuam imensos. A avaliação do professor Everton detalha o uso das máquinas autopropelidas. A regra estipula que máquinas com peso superior a 4.500 quilos precisam obrigatoriamente possuir cabine climatizada e estruturas de proteção com aquelas siglas FOPS e HOPS. Isso. O que, para o entendimento prático de quem está ouvindo a gente, são gaiolas de aço de altíssima resistência que vêm integradas ao chassi da máquina. FOPS vem do inglês para proteção contra queda de objetos em cima da cabine. Certo. E HOPS é para proteção contra capotamento. A estrutura distribui a energia cinética, tipo de uma viga de concreto caindo ou do peso da própria máquina rolando num barranco. Isso cria uma bolha de sobrevivência para quem está sentado lá no banco. Sensacional. É a engenharia tratando a máquina pesada como se fosse um tanque de guerra em campo de batalha. Mas tipo a exigência da cabine climatizada com ar-condicionado costuma gerar alguns debates, né? Sempre gera. Porque quem olha de fora vê o operador sentadão na máquina no ar-condicionado geladinho, enquanto os outros trabalhadores estão lá sob o sol forte, descarregando o caminhão no braço. Levanta aquela sensação de privilégio, sabe? De um conforto meio exagerado que foi imposto pela lei. Sim, eu entendo essa visão. Mas é um erro muito comum confundir conforto térmico com proteção coletiva. A cabine com ar-condicionado não existe ali para o luxo do operador. Não. Não mesmo. Se a gente fechar uma cabine de vidro abafando o som daquele motor monstruoso sob o sol brasileiro, o interior da máquina vira uma estufa que ultrapassa facilmente os 45 graus. Nossa, o estresse térmico passa a cozinhar a pessoa lá dentro. Cozinha. E a consequência neurológica de um estresse térmico prolongado assim é a fadiga extrema e a perda severa de reflexos. Faz todo sentido. Imagina que a pessoa dentro da cabine está manipulando joysticks que controlam uma pá carregadora de, 5 toneladas, com pontos cegos imensos, e ela está cercada por trabalhadores a pé. É uma arma engatilhada. Se o operador sofrer um pico de pressão ou tiver uma síncope térmica. Ou se os reflexos atrasarem 2 segundos numa manobra. O resultado é um acidente fatal, esmagando quem está do lado de fora. A cabine climatizada, no fim das contas, blinda a cognição do operador. É uma proteção para quem está andando no canteiro, não só para ele. Cara, que mudança de perspectiva.
Blinda a mente de quem segura a arma para proteger quem está lá na linha de tiro. Exatamente isso. Mas a norma também traz um ajuste temporal para uma categoria específica dessas máquinas pesadas, né? Aquela portaria 203. A exigência da cabine climatizada para pavimentadoras e fresadoras de pavimento, que são aquelas máquinas que colocam e removem asfalto, quando compradas novas, só se torna obrigatória a partir de 11 de fevereiro de 2027. Por que essa exceção temporal? Porque máquinas de asfalto operam diretamente sobre um material que sai do caminhão a mais de 150 graus Celsius. A dinâmica térmica e o design desses equipamentos são muito peculiares. Eles exigem uma reestruturação bem mais profunda por parte dos fabricantes. Por isso, a norma deu essa janela de adaptação estendida. Ah, entendi. É uma questão industrial, faz sentido. Outro ponto que parece inegociável sobre o maquinário que eu vi na análise é pegar carona. Ah, isso é terminantemente proibido. O transporte de pessoas na concha de uma escavadeira ou no estribo de um trator é estritamente proibido. Estritamente. A avaliação do professor reforça que existem apenas 2 exceções absolutas para isso. Operações de emergência de salvamento, claro, ou se o equipamento seguir os rigores do anexo 12 da NR12. Que é outra norma super densa e complexa. Tem né? mais. O anexo 12 trata de cestos acoplados para elevação de pessoas. E olha, não é simplesmente amarrar uma gaiola na lança de um guindaste com arame, tá? Imagino que não. Envolve um nível de projeto de engenharia de segurança redundante que pouquíssimas máquinas possuem no Brasil. Sem isso, a carona é simplesmente uma exposição direta ao risco de queda e esmagamento. É brincar com a sorte. E, falando em quedas, a gente precisa falar da ferramenta de elevação mais antiga do mundo, né? A escada portátil. A avaliação detalha umas regras que parecem super simples, mas que escondem uma mecânica corporal muito importante. Sim, a regra das escadas. As escadas portáteis individuais podem ter, no máximo, 7 metros de extensão, e o ponto crucial que eu achei interessante, elas precisam ultrapassar o piso superior em pelo menos 1 metro. Por que essa medida exata? Bom, o limite de 7 metros é puro controle de estabilidade. Passou disso, a alavanca que a escada faz e a flexão natural do material começam a jogar contra o centro de gravidade humano. Fica instável demais. Exato. E esse 1 metro extra ultrapassando a laje revela a física do movimento. Eu imagino que seja porque esse é o momento de maior vulnerabilidade, certo? Com certeza. Quando a pessoa chega no topo da escada e precisa transferir todo o peso do corpo, dos degraus para o piso firme. Se a escada termina ali, rente ao piso, o trabalhador precisa empurrar o próprio corpo para frente e para os lados para sair dela. E ao fazer isso, o corpo empurra a escada para trás, o pé da escada escorrega e tudo vai para o chão. É o que a gente chama de efeito de coice. Aquele 1 metro extra lá em cima serve literalmente como um corrimão vertical ininterrupto. O trabalhador mantém as mãos agarradas nas laterais verticais da escada e transfere o peso para a laje puxando o próprio corpo na vertical. Sem aplicar aquela força horizontal que causa o escorregamento da base. Isso. É a ergonomia atuando ali para impedir a queda. Que genial. Bom, chegamos a um ponto bem interessante agora. A gente já mitigou o colapso do subsolo, já blindamos a cognição do operador das máquinas pesadas e controlamos a estabilidade das escadas. Mas toda essa engenharia de processos esbarra na variável mais complexa do universo, né? O fator humano. Ah, o mais difícil de todos. Como a norma lida com o treinamento e a hierarquia mental de quem está ali no campo sob pressão? Olha, o treinamento na NR18 não é tratado como uma formalidade chata que você tem que assinar a lista de presença. É a calibração do comportamento de risco. Tá. A norma fixa a carga horária mínima do treinamento básico de segurança em 4 horas. E um detalhe importante, tem que ser presencial. O chão de fábrica precisa ser sentido, os equipamentos de proteção precisam ser tocados e testados. E isso tem que ser repetido, certo? Sim, a repetição é obrigatória. Treinamentos periódicos ocorrem a cada 2 anos. Ou, por exemplo, se o trabalhador passar 90 dias afastado, ele tem que refazer. E, logicamente, se ele mudar de função. Faz sentido. O pedreiro que é transferido para ajudar na montagem de andaimes, de repente enfrenta um ecossistema de riscos completamente inédito. Mas a avaliação aponta um detalhe.
A norma permite o reaproveitamento do treinamento básico feito em outra empresa, seguindo as diretrizes da NR01. Isso, a NR01, que é a norma que dita as disposições gerais de gerenciamento de riscos aqui no Brasil. Então, mas permitir que um trabalhador traga um certificado de uma construtora anterior não incentiva uma espécie de terceirização da responsabilidade? Como assim? Tipo, a nova empresa simplesmente pega o papel, anexa ali na ficha do funcionário e economiza essas 4 horas de treinamento sob a premissa de que a pessoa já sabe o que fazer. Não vira uma brecha perigosa? Olha, seria uma brecha gigantesca, sem dúvida, se a norma não colocasse uma trava comportamental e técnica bem forte aí. Qual seria a trava? O reaproveitamento é permitido sim, mas o conteúdo do treinamento anterior precisa ser estritamente compatível com as atividades e os riscos da obra atual, além de estar claro dentro daquele prazo de 2 anos. Entendi. Tem que casar certinho. Exato. Se o treinamento passado do cara focava em riscos de pavimentação e a obra atual é um arranha-céu com fundações super profundas, o certificado simplesmente não serve. E a responsabilidade legal se der problema. E inteiramente da organização atual. Se a nova empresa validar um treinamento que não cobre a realidade do canteiro atual e, infelizmente, um acidente acontecer, a responsabilidade legal por não ter treinado, cai toda sobre ela. Não dá para transferir a culpa para o papelzinho da firma antiga. A responsabilidade é sempre inalienável, né? E todo esse preparo humano que a gente está discutindo converge para uma regra hierárquica que é, possivelmente, a espinha dorsal de toda a NR18. Concordo. A ordem de prioridade entre os tipos de proteção. Isso. A avaliação enfatiza que a proteção coletiva, a gente chama de SPC, tem primazia absoluta sobre o equipamento de proteção individual, o EPI. Para mim, essa é a linha divisória entre a esperança e a engenharia real. O equipamento de proteção individual, tipo o capacete, o cinto de segurança, aquela bota com biqueira de aço, tudo isso depende essencialmente da falibilidade humana. Depende do trabalhador lembrar de usar, de colocar corretamente e de manter aquele em boas condições. É a última linha de defesa antes do impacto bater no corpo. O sistema de proteção coletiva, por outro lado, remove o impacto da equação. Que são, por exemplo, aquelas teras de proteção nos prédios, os guarda-corpos nas beiradas das lajes, os sistemas de exaustão de poeira gigante. Exatamente. O SPC protege dezenas de pessoas simultaneamente, sem exigir que elas tomem uma decisão ativa a cada segundo para continuarem vivas. Isso é fundamental. É por isso que projetos de SPC exigem a assinatura de um engenheiro habilitado e eles vêm acompanhados de memórias de cálculo super complexas. O guarda-corpo que você vê na obra não é só uma tábua pregada para dar conforto psicológico para quem passa perto. É uma barreira calculada milimetricamente para absorver a energia de uma pessoa em queda livre. A engenharia inteligentemente prefere alterar o ambiente perigoso a confiar que o indivíduo não vai cometer um errinho bobo num dia de muito cansaço. Que maravilha de raciocínio! E alinhar esse ambiente ao bem-estar humano nos leva à última peça dessa engrenagem. O documento aborda como a NR18 interage com a NR24, que regula as condições de higiene e conforto nos canteiros. Sim. É a transição de como não morrer no trabalho para como ter um mínimo de dignidade enquanto você trabalha. Exato. A norma estipula uma matemática rígida para as áreas de vivência. Instalação sanitária, vestiário e refeitório são exigências, assim, inegociáveis. A conta das instalações sanitárias ilustra isso perfeitamente. É exigido um conjunto completo contendo um lavatório, uma bacia sanitária sifonada e um mictório para cada 20 trabalhadores ou fração desse grupo. E tem aquela regra de ouro sobre o deslocamento também, né? Sim, o trabalhador não pode andar mais de 150 metros do seu posto de trabalho até a instalação sanitária mais próxima. E, quando a gente analisa isso sobre a ótica da economia comportamental, é brilhante, sabe? Modifica totalmente a decisão humana, né? Total. Se a construtora coloca um super banheiro perfeitamente limpo, mas a 500 metros de onde a equipe está sob o sol concretando uma laje, o cérebro humano calcula o esforço sem a gente perceber. A pessoa desiste de
É isso. O trabalhador subconscientemente começa a evitar beber água para não sentir vontade de usar o banheiro e, assim, evitar aquela caminhada imensa de ida e volta debaixo de sol. O que é super perigoso. Muito. A desidratação se instala rapidamente, os reflexos motores caem muito e a chance daquela pessoa pisar em falso num andaime dobra. Então, a distância de 150 metros não é apenas um conforto para os pés cansados. É a remoção da fricção na decisão da pessoa de se manter hidratada e focada no trabalho. É fantástico. A engenharia das instalações literalmente ditando a neuroquímica de quem está no canteiro. A segurança no trabalho moderna reconhece muito bem o limite do corpo e da mente humanos. O que amarra perfeitamente tudo que a gente desvendou hoje, né? Quando a gente mergulha nessa avaliação técnica do professor Everson sobre a NR18, a gente vê um verdadeiro manual de decodificação da realidade. Sem dúvida. Vimos a aposentadoria daquele papel inútil com o fim do PCMAT e o nascimento do gerenciamento dinâmico no PGR. Descobrimos a física aterrorizante que transformava os tubulões de ar comprimido em câmaras de tortura de nitrogênio. E como a terra úmida de uma vala rasa pode criar um torno esmagador intransponível em segundos. É assustador. Entendemos também que enclausurar um operador de máquina de asfalto num ambiente com ar-condicionado não é luxo. É a única maneira de evitar que a exaustão térmica transforme um equipamento de várias toneladas num perigo desgovernado para todo mundo em volta. E, por fim, constatamos que até o planejamento da distância de um banheiro afeta diretamente os reflexos motores de toda a força de trabalho. Sim. A NR18, pelo que a gente leu, é um ecossistema complexo, puramente desenhado para mitigar a entropia do ambiente. Mas há um princípio em tudo isso que reverbera de forma muito intrigante, muito além de um canteiro de obras. Qual princípio? O da hierarquia que a gente falou. Isso, o princípio da hierarquia da proteção coletiva. A norma nos diz textualmente e matematicamente que consertar um ambiente é infinitamente superior a equipar o indivíduo para resistir ao caos. Exato. Se o buraco existe, você vai lá e coloca uma grade ao redor dele, em vez de distribuir paraquedas para quem está andando por perto. A proteção individual falha, porque o humano, afinal de contas, falha. O design coletivo ele protege de forma passiva o tempo todo. E essa lógica super fria da engenharia de segurança deixa a gente com um pensamento final bem provocativo para quem nos acompanhou hoje. Tô curiosa? Pensa comigo. Se a ciência mais rigorosa de preservação da vida prova que o caminho correto é neutralizar a hostilidade do ambiente antes da gente focar na armadura da pessoa, em quantas outras áreas da nossa sociedade nós invertemos essa equação? Nossa, em várias, se parar para pensar. Seja na saúde pública, que foca no remédio e ignora o saneamento básico, no trânsito das grandes cidades, que culpa só o pedestre, ou até no nosso ecossistema econômico. Quanto da nossa energia coletiva está sendo gasta distribuindo capacetes para que as pessoas tentem sobreviver ao dia a dia, quando, na verdade, a gente deveria estar consertando as estruturas de onde os objetos não param de cair? Fica a reflexão.